Quem acompanha esse canal há algum tempo já sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é interpretar filmes a fundo. Analisar os detalhes da obra, destrinchar suas temáticas e então apresentar para vocês uma leitura sobre o que tal filme pode estar querendo dizer. Então seria natural se vocês achassem que eu faço isso com todos os filmes que eu mais gosto. Só que a verdade é que muitos longas que eu admiro não me despertam essa vontade de ficar refletindo horas e horas sobre a história, de ficar decifrando o que o filme quer nos dizer. Porque eu acredito que, por mais que a interpretação seja uma das melhores formas de se engajar com um filme, às vezes não precisamos interpretar uma obra para apreciá-la. Como assim? Calma, eu já vou explicar. Antes de continuar, eu quero deixar bem claro que nesse vídeo aqui, quando eu falar de interpretação, eu vou estar me referindo especificamente àquela leitura mais aprofundada. Aquela que procura os temas e os significados que estão mais implícitos ou simbólicos. Aquela interpretação que tenta decodificar a obra para revelar o que ela quis dizer. Tudo certo então? Beleza, vamos lá. Geralmente, os filmes que eu não procuro decifrar de maneira aprofundada são aqueles que me impactam mais de forma sensorial. Ou seja, longas que me afetam muito mais graças ao poder de suas imagens e de seus sons. Muitas vezes isso acontece com alguns daqueles filmes que são propositalmente enigmáticos. Aqueles que têm uma história difícil de entender por completo, mas que são um primor de narrativa audiovisual. Mais especificamente, eu penso em 2001, Uma Odisseia no Espaço, O Iluminado, Sonhos, Cidade dos Sonhos e o recente Aniquilação. Eu não vou negar, até hoje eu não entendi exatamente tudo o que esses filmes quiseram dizer. E por mais que eles às vezes me deem sim uma vontadezinha de decifrá-los, eles se tornaram filmes importantes para mim graças aos sentimentos que as imagens e os sons me despertaram. Esses filmes me mostraram eventos e lugares tão inacreditáveis e misteriosos que foi inevitável eu ficar maravilhado. Em meio a personagens inexplicados, a lugares que surgem do nada na trama, em meio às cores e aos sons atordoantes, eu me perdi por completo na atmosfera dessas histórias. E isso me afetou tanto que eu nunca senti a necessidade de ficar horas e horas interpretando cada detalhe desses filmes. Sempre me pareceu muito mais valioso lembrar de como esses longas me inundaram os sentidos. No me quieres y siempre... Mas esse sentimento nem sempre vem com esses filmes mais enigmáticos. Muitas vezes eu também acabo não procurando interpretar demais certos filmes com tramas mais simples e diretas. O primeiro exemplo que me vem à mente é Mad Max: Estrada da Fúria. Sim, se a gente interpretar ele, vamos conseguir extrair significados e temáticas fascinantes. Mas o que me hipnotiza nesse longa são as cenas de ação monumentais que se desenvolvem em frente aos nossos olhos. Porque George Miller criou momentos de tirar o fôlego, momentos que nos deixam embasbacados pela esquisitice dos personagens, pelo belíssimo cenário desértico e pela movimentação desenfreada de todos os elementos visuais na tela. E quando tudo isso se junta ao impecável design de som do longa, a experiência se torna ainda mais espetacular. Outro exemplo que eu posso citar é Pulp Fiction. Por mais que o filme seja montado de forma não linear, essa não é uma história difícil de entender, tudo aqui é muito claro. E convenhamos, esse não é o tipo de filme que nos convida a ficar horas tentando decifrar se ele quis dizer algo mais profundo. Porque não é assim que o Tarantino escreve seus roteiros. Ele prefere descobrir o subtexto de seus filmes depois que eles estão prontos. I never deal with subtext when I'm writing. Ever, ever, ever. I keep it about the text. I keep it about the scenario. And now it's done, and I've seen it now a few times. I'm starting to see what the subtext is. I'm starting to see what's underneath. E sim, eu sei que eu lancei um vídeo sobre Pulp Fiction recentemente, no qual eu trago algumas interpretações sobre a história. Mas a verdade é que eu só procurei interpretar o filme a fundo pela primeira vez agora para fazer aquele vídeo. Até então, eu sempre tinha me contentado em apreciar o longa muito mais por seu estilo visual chamativo e pela sonoridade de seus diálogos. Algo parecido acontece com Suspiria. Esse é outro filme de trama muito simples que eu interpretei a fundo recentemente aqui no canal. Mas a verdade é que pra mim, uma interpretação super aprofundada de Suspiria não é necessária para apreciar esse filme. O longa já se prova uma obra incrível apenas pela forma como usa cor e música para criar cenas perturbadoras, se destacando assim como um terror inigualável.
Toda essa experiência que eu relatei com esses filmes tem muita relação com um dos mais influentes ensaios críticos do século XX. O texto escrito por Susan Sontag, chamado Contra a Interpretação, de 1966. Nele, Sontag questiona a importância exacerbada que a crítica de arte deu à interpretação do conteúdo nas obras de arte, em detrimento de uma análise mais focada na forma das obras. Essas interpretações estariam tão preocupadas em encontrar significados escondidos na arte que acabam deixando de lado os aspectos mais sensoriais das obras. E por mais que Sontag esteja se referindo a vários tipos de arte, a autora dá atenção especial ao cinema em seu ensaio. Em certo momento, por exemplo, ela comenta sobre O Silêncio, de Ingmar Bergman. Mais especificamente, ela fala da cena em que o tanque anda pela rua de noite. Certas interpretações do longa apontam que, nessa cena, o tanque seria na verdade um símbolo fálico de poder, mas Sontag não aprecia muito essas leituras. Visto como um objeto bruto, a sequência com o tanque é o momento mais impactante do filme. Aqueles que procuram uma interpretação freudiana do tanque expressam apenas sua incapacidade de responder àquilo que está efetivamente na tela. E o que estaria por trás dessa vontade excessiva da crítica de interpretar tudo tão a fundo? Para Sontag, isso acontece por conta de uma inquietação que a obra de arte causa. A arte verdadeira tem a capacidade de nos deixar nervosos. Quando reduzimos a obra de arte ao seu conteúdo e depois interpretamos isto, domamos a obra de arte. A interpretação torna a obra de arte maleável, dócil. Essa parte do texto em especial me remete imediatamente ao Kubrick. Quando vemos um filme como 2001 pela primeira vez, ficamos completamente perdidos. E para a maior parte do público, é inaceitável a ideia de não entender a história de um filme. Esse desconforto é tão grande que precisamos buscar um sentido. Ficamos obcecados em procurar explicações sobre o que o filme quis dizer. E isso, como afirma a Sontag, é uma maneira de tornar o filme mais dócil, mais dentro do nosso controle. O problema é que toda essa ênfase em traduzir o significado da história pode ofuscar por completo a nossa apreciação do filme pelos seus elementos formais. Então, qual seria a solução para essa supremacia da interpretação no mundo da crítica? Em seu ensaio, Sontag defende uma crítica que não esteja tão focada no conteúdo das obras, mas sim na forma delas. No contexto do cinema, seria então uma análise mais interessada em aspectos técnicos como direção, fotografia, montagem, design de som, etc. Porque para Sontag, esse tipo de crítica vai nos fazer apreciar como a arte nos afeta os sentidos. E isso seria essencial nos dias de hoje. Porque, segundo a autora, a sociedade urbana nos bombardeou tanto com excessos de imagens, de cheiros e de sons conflitantes, que ela acabou diminuindo a sensibilidade da nossa experiência sensorial. Seria então papel da crítica de arte nos ajudar a reverter esse processo. O que importa agora é recuperar os nossos sentidos. Devemos aprender a ver mais, ouvir mais, sentir mais. Beleza, mas o que é que eu acho de todas essas ideias da Sontag? Bom, eu concordo com certas partes e discordo de outras. Vamos começar pela parte com a qual eu concordo. De fato, eu acho que a Sontag está certa em apontar que um foco excessivo na interpretação pode nos desviar da apreciação da obra de arte como uma experiência sensorial. Pelo menos no campo do cinema, eu sinto que muita gente se fixa muito no que o filme tem a dizer e acabam deixando de lado qualquer consideração sobre como o filme nos diz o que ele tem a dizer. Com frequência, ainda esquecemos de simplesmente deixar a trama um pouco de lado e permitir que o filme nos afete somente pela força de suas imagens e sons. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo concordar totalmente com a predileção de Sontag pela análise focada apenas na forma. A autora deixa claro que, para ela, esse tipo de leitura é mais válida do que a interpretação. E disso eu discordo, porque para mim, uma abordagem não é mais importante do que a outra. Tanto a interpretação quanto a leitura sensorial são igualmente válidas.
Se vocês já me viram interpretar filmes dezenas de vezes aqui no canal, é porque eu realmente acredito que a interpretação pode mudar a forma como entendemos uma obra de arte. Pode nos fazer apreciar um filme ainda mais. Só que para mim também é inegável que às vezes apenas a experiência sensorial já é suficiente para fazer um filme ser excelente. Certos longas apresentam tamanha destreza técnica que eles nos enchem o olhar e o ouvir. Então é essencial que um crítico saiba sempre articular conjuntamente a interpretação e a percepção sensorial. É preciso ter um equilíbrio entre as duas abordagens e não deixar que nenhum dos lados obscure o outro definitivamente. E por mais que a Sontag defenda tanto a crítica sensorial, ela também admite o valor de equilibrar as duas abordagens. O melhor tipo de crítica é aquela que dissolve suas considerações sobre o conteúdo em suas considerações sobre a forma. É por isso que, por mais que eu ame interpretar filmes, eu nunca vou me sentir culpado por não querer decifrar o significado de cada detalhe de certas obras. Sim, entender o que os filmes nos dizem é fantástico, mas deixar que o cinema também nos cative apenas pelos nossos sentidos é não apenas saudável, como também necessário. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E agora eu quero saber quais são os filmes que vocês não ficam querendo interpretar muito a fundo e sim curtir eles mais como uma experiência sensorial. Então, fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários quais são esses filmes para vocês. E galera, se vocês têm vontade de produzir vídeos que nem a gente faz aqui no canal toda semana, mas vocês não sabem como, a gente tem uma recomendação para vocês. É o curso online de edição de vídeo da Ozzy Escola de Audiovisual. Para quem não conhece, a Ozzy é uma escola já tradicional daqui de Brasília, com 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. Se vocês quiserem atestar a qualidade do pessoal da Ozzy, é muito fácil. Basta vocês entrarem no canal deles aqui no YouTube, onde eles já publicaram centenas de vídeos. E assim você vai poder conferir gratuitamente que os caras realmente sabem do que eles estão falando. E é sempre importante lembrar que se vocês comprarem o curso usando o nosso link, vocês ganham de bônus um curso de After Effects. E além disso, vocês vão estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se vocês querem dominar a arte de editar vídeos, não deixem de conferir o curso da Ozzy e o canal deles aqui no YouTube. Os links estão aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.